A gente falar que... Pedir o quê, velho? Ué, mas já não pediu 12? Meu Deus, o que é isso? Tati, Oi, Mauro. antes de você mudar de assunto, só uma última coisa sobre aquilo lá. Engraçado, né? Tipo assim, quando a Cleiciane falou desse versículo, não provoqueis a ira, a gente vê que o Paulo ele faz um conjunto de falas, né? Então ele fala, primeiro, filhos, sede obedientes aos seus pais. Aí depois ele fala, servos, obedecei aos seus senhores, e mulheres, sejam submissas aos seus maridos. E a gente olha isso, a gente percebe uma consonância com tudo que vinha antes de Jesus, né? Tipo, na lei judaica, tudo isso já estava lá. Os filhos serem obedientes, para eles ampliarem os seus dias, os servos serem obedientes aos seus senhores e para as mulheres serem submissas. Só que depois o Paulo ele chega subvertendo a ordem de uma forma muito inteligente, na minha opinião, porque ele não poderia simplesmente chegar e falar, seguinte, nós queremos que todo mundo seja igual, beleza? Vamos todo mundo olhar um no olho do outro. Não ia fazer diferença nenhuma. A galera ia crucificar ele igual crucificar Jesus. Então ele fala assim, pais, não provoquem a ira dos seus filhos, sabe? É aí que está o avanço, é aí que está a esperteza do Paulo. Aí ele fala, senhores, acabem com as ameaças com seus servos, amem eles como se eles fossem seus irmãos. Não tinha isso. Escravo era propriedade, e o cara fala para amar igual um irmão. E por fim, né, amem suas esposas assim como Jesus amou a igreja, cara. Então, É tão difícil quanto ser submissa. tão difícil. O ser submisso era só uma ordem da época, sabe? E o ser Paulo, ele tá submissa era tentando... uma consequência. Se a esposa for tão amada quanto Jesus amou a igreja, não vai ser difícil ela ser uma parceira, que eu entendo submissão, não no sentido de ser rebaixada, mas estar do lado como copiloto, né? Uhum. Realmente, Mauro, você tem razão. Se Paulo falasse, vamos todo mundo ser igual, ele realmente não seria entendido. E o que é interessante que você disse, é o que eu falei no link anterior também, do sentido de todas as relações serem vias de mão dupla. Não adianta a gente dar ordem ou ensinar só os pais. A gente tem que entender que cada criança, cada filho, ele é de um jeito, ele exige um tipo de educação. Pai e mãe que fala assim, eu eduquei tudo igual, como é que pode o fulano ter dado errado, não virou gente? Tem pai que fala desse jeito, né? Fulano não virou gente, o que é que eu fiz de errado? Eu fiz tudo igual. Não tem jeito de fazer igual. Não tem jeito de fazer igual. Cada filho tem uma personalidade e cada filho exige dos pais um tipo de criação, um tipo de educação. Tem uns que a gente tem que empurrar, incentivar, falar que vai, que ele é capaz, e tem outro que a gente já tem que puxar a rédea e falar, peraí, meu filho, não vai ainda não, tá cedo, calma lá. Então, como que educa igual? Não existe jeito de educar igual. Cada um se expressa de uma maneira. Então, nesse sentido, da relação ser uma via de mão dupla, na relação de pai e filho é assim. Tem o filho para com o pai também. Quando eu vou tratar no consultório de filhos adolescentes que estão se queixando dos seus pais, porque meu pai não me entende, porque meu pai não me ouve, porque meu pai é assim, minha mãe é assim. Gente, quem está diante de mim não é o pai e a mãe, é o adolescente. Então, ao invés de eu ficar tentando imaginar ou tentando tratar o que aquele adolescente está sentindo em relação, o que os pais estão fazendo, eu tenho que fazer o adolescente refletir. E você? Como você é com o seu pai? Que jeito você age com a sua mãe? Eu tenho que ir daqui para lá, porque eu estou trabalhando com quem? Eu estou em atendimento com quem? Com o adolescente.
Então, ele precisa entender isso, que o relacionamento é essa via de mão dupla. Ok, meu pai fez uma coisa que eu não gosto, mas aí se eu revidar com uma coisa que ele não gosta também, isso vai ser uma bola de neve e um ciclo sem fim, um ciclo vicioso que não vai ter fim. Então, alguém tem que ceder em alguns momentos, tem que haver um consenso em alguns momentos, quando for possível. Então, eu tenho que levar o adolescente a essa reflexão. Porque, como eu disse para vocês, ele está, né, em busca desse processo chamado individuação. O adolescente, gente, ele não é mais aquela criança que o pai tinha controle sobre com quem que ele vai brincar. Eu vou para a casa do fulano, chegar lá, você brinca com o filho dele. E os pais que escolhiam, portanto, até a amizade com quem ele ia ter. O adolescente não. Ele já está nesse processo de autonomia, de diferenciação. Eu não gosto exatamente das mesmas coisas que meu pai gosta, que a minha mãe gosta. E eu tenho que ter direito disso. As pessoas não têm gosto igual. Então, o adolescente, ele não vai escutar a moda sertaneja antiga que o pai e o vô dele escuta. Ele quer escutar o rock. E aí é um direito que ele tem. Se for baixo, melhor ainda, né? O problema é o volume, que se gosta do rock. Então, fizeram um estudo com mais de 1.300 adolescentes e eles foram entrevistados durante todo o ensino médio. E o que veio à tona, o que mais apareceu nesse estudo foi a percepção que esses adolescentes têm a respeito das suas relações familiares. Que aqueles que tinham mais tempo sem a supervisão dos pais, que os pais confiavam na autonomia deles, eles tinham mais risco de apresentar problemas de comportamento do ensino médio. Por outro lado, aqueles que consideravam os seus pais intrometidos, eles acabavam tendo também uma influência negativa e se ajuntavam com pessoas de comportamento de risco. Então, os pais de adolescentes têm que encontrar aquilo que a gente estava falando da parentalidade democrática, um equilíbrio delicado entre o que é uma liberdade excessiva e o que é uma intromissão excessiva. As duas coisas são negativas. Olha só o resultado da pesquisa. Aquele que dava autonomia demais para o filho, para ele escolher o que queria fazer, parentalidade permissiva, os filhos apresentavam problemas de comportamento no ensino médio. E, por outro lado, aqueles que eram intrometidos demais, ou seja, parentalidade autoritária, o que acontecia? Esses meninos buscavam, em contrapartida, uma amizade com comportamento de risco. O que é isso, gente? É desafiar. É desafiar um pai. Um pai muito autoritário, o filho pode não enfrentá-lo, pode não levantar a voz para ele, mas lá fora o comportamento dele vai ser um comportamento desafiador. É aquele filho que vai, talvez, colocar a raiva que ele tem para fora, a vontade que ele tem de dar uma resposta. Ele vai ser talvez um aluno respondão, um amigo irritado. Ele vai ser uma pessoa que lá fora ele tem que expandir as emoções que ele não consegue expressar dentro de casa. Então, o equilíbrio é que é importante, porque esse equilíbrio, o livro mesmo, a pesquisa mesmo apontou que é um equilíbrio delicado de se encontrar, porque a liberdade excessiva e a intromissão excessiva, elas podem ser prejudiciais. Eu aproveito esse momento para dizer, porque semana passada, na correria da aula da semana passada, eu falei muito sobre a importância da monitoração, que os pais devem monitorar os adolescentes, devem saber com quem eles estão falando no celular, mas olha, a gente tem que perceber esse equilíbrio delicado aqui. Não é ser invasivo, não é ser intrometido, não é avançar os sinais, né? A gente tem que perceber que o adolescente sente necessidade de privacidade e, ao mesmo tempo, ele sente ainda necessidade de segurança. Então, é muito complicado, não é tão simples assim que a gente fala, vigia os meninos. Não, não é assim não. Como que vai vigiar? Como que vai ser? É um diálogo aberto.
Meu filho, com quem você anda conversando? Quais são as suas amizades? Eu quero ver aqui o seu celular para ver se está tudo ok, deixa eu dar uma olhadinha. Mas não é pegar escondido, não é hackear o filho, não é colocar um chip, não é localização indevida. Ai, meu filho, olhei aqui, ó, onde você está? Estou na casa do fulano. Mentira! Você está em outro lugar que eu sei onde você está. O que é isso, gente? É FBI ou é pai? É amor ou é lei? Necessidade é essa de controle, de mostrar que está sob controle. A notinha da Rede e o troco para os presentes. Isadora, desliga seu microfone, por favor. Nada. Obrigada. Então, é muito tênue esse equilíbrio aí, essa linha que divide o cuidado e também a ausência o não passar dos limites, no sentido de invadir a privacidade, né? Então, monitorar o adolescente é necessário, cuidar dele é necessário, mas a gente tem que ter um diálogo, tem que ter um bom relacionamento com esse adolescente, para ele não se sentir tão mal assim. Por que aquela pesquisa ali atrás falou que quando os pais eram intrometidos demais, eles iam atrás de pessoas com comportamento de risco? Pessoal, o Winnicott é um psicanalista infantil e ele diz que a delinquência juvenil é um pedido de socorro. Vamos pensar um pouquinho nessa frase? A delinquência juvenil é um pedido de socorro. O que vocês acham dessa frase? Por que o Winnicott falou isso? Que a delinquência juvenil é o quê? Cometer alguns delitos, fazer algumas coisas erradas, receber uma advertência na escola, uma suspensão na escola, ser pego fazendo alguma coisa errada na rua e a polícia tem que chamar os pais para buscar na delegacia. Isso é um pedido de socorro. O que o Winnicott queria dizer com isso? Vamos lá? Ninguém? Eu acho. Opa, pode falar, Danilo, Guilherme. pode falar, Danilo. Você não falou hoje ainda. Não sei se eu diria que são um pedido de socorro, eu acho que pode ser um pedido de socorro em muitos casos, né? Mas é aquela necessidade de chamar atenção, de ser cuidado. Vai você falar dos pais permissivos, eles permitem tanto que a criança, até quando se compara com as outras, nossa, o pai do fulano liga para ele todo dia. Ele passa a ver aquilo como uma demonstração de afeto. Então é aquele negócio, meus pais vão me buscar, vão me dar atenção, nem que seja numa delegacia, né? E às vezes inconscientemente ele descobre que, igual a criancinha percebe que se ela chorar, a mãe vai dar leite, se ele fizer alguma coisa, os pais vão dar atenção, os pais vão lá, e aí briga, bate, sei lá, né? Pensando numa família um pouco não, muito desestabilizada, né? Para chegar nesse ponto. E aí faz coisas, mas está suprindo, de certo modo, essa necessidade que o filho tem dos pais fazerem alguma coisa por ele, nem que seja numa situação assim. Danilo, você está certo, o que você disse está correto. Eu só quero pontuar que eu, particularmente, sei que a psicologia em geral não gosta muito dessa expressão chamar atenção, mas em alguns momentos não tem outra tradução para alguns comportamentos. Ainda não sou psicólogo, eu posso falar, tô brincando. Não, eu como psicóloga eu falo, eu não estou chamando a sua atenção, não. Eu como psicóloga eu falo essa expressão, mas ao mesmo tempo eu já falo, gente, eu não gosto de usar essa expressão. Mas o adolescente que faz o auto-cutting, que é a automutilação, o adolescente que tem ideação suicida, o adolescente que tem um comportamento delinquente, ele está pedindo por socorro. É assim que o Winnicott fala. Aí a gente traduz esse pedido de socorro com ele está chamando atenção. Mas peraí, por que não chama atenção com uma bandeira branca? Por que não chama atenção com um choro, uma crise de choro? Por que não chama atenção? É porque é inconsciente, gente. Ele não está pedindo ajuda, ele não está chamando atenção consciente, não. É inconsciente. Quem que ia falar e chocou com o Danilo? Era eu, professor. A Marcela era uma voz feminina. Peraí, Guilherme. Já você fala também. Fala, Marcela.
É porque eu acho que, assim, às vezes o excesso do que fazem com a gente ou a falta do que não fazem com a gente reflete muito no nosso comportamento. Por isso eu acho que talvez seja, sim, o comportamento delinquente seja um pedido de socorro. Até porque, às vezes, tem muitos pais que nem a senhora falou, não tem um diálogo para o filho sentar e contar o que está acontecendo. Tem pais que, às vezes, nem aceitam isso, né? Que se o filho contar alguma coisa que está acontecendo na escola, ou algum, assim, conflito interior, conflito pessoal, vai julgar, vai rir da cara, assim, por não entender, né? Eu acho que é isso. Você tem razão, tá certinho. Guilherme, sua vez. Cadê? Caiu a internet dele? Não, professora, eu concordo com o que os meninos estão falando, era isso mesmo que eu ia falar mesmo. Ah, mas fala do seu jeito. Ah, tá. Então, eu vou falar uma coisa que eu presenciei na minha escola com amigos meus que tinham pais que não era muito liberal, que não conversavam com eles. E foi na época que eles começaram beber demais. Eu lembro que tinha um menino que deu um PTzão, desculpa aí, gente, a palavra feia, mas passou muito mal. E a gente teve que chamar os pais, porque senão o menino não sei o que ia acontecer. E, tipo, eu via que ele fazia isso pra ter uma atenção dos pais. Tipo, que você já corrigiu a atenção, né, com o Danilo, mas é a única coisa que eu posso falar, né? É assim mesmo. Tem hora que não tem outra palavra. Aí ele ficava, tipo, muitas atitudes na sala. Ele era uma pessoa que muito revoltada, tipo, respondia muitos professores. E eu percebi, quando eu vi, tipo, os pais estavam, tipo, nem aí, porque chegava muito tarde, quando eu fui visitar onde eu fui na casa dele, eu via que, tipo, os pais dele nem ficavam tanto assim, nem perguntavam, falavam, filho, você tá bem? Nem sabe, perguntava da aula. Tipo, percebia que ele tava lá, tipo, presta atenção, eu tô aqui, por favor, eu existo. Aí, Quando tipo, eu tenho, quando eu já tive experiência de ter aluno na faculdade, geralmente nos primeiros períodos, quando vocês são mais jovens mesmo, a maioria ainda estão na adolescência ou quase saindo dela, né? Já aconteceu de ter aluno mais rebelde, já teve um aluno que me desacatou. Sabe o que eu faço? Eu falo mais fino e mais carinhoso ainda. Às vezes ofereço um abraço, porque esse menino está com falta demais de colo de mãe. Para ele desacatar uma professora, ou ele tem um pai muito autoritário, ou a figura feminina, a figura da mulher para ele é uma figura muito sem valor, que de alguma forma ele entendeu isso. Se eu bater de frente, se eu for tão autoritária quanto as outras figuras de autoridade ele tem, como exemplo, não vai funcionar. Então, é como fala na Bíblia mesmo, que a palavra branda desvia o furor. Então, grita comigo, eu falo baixinho, fica nervosinho, fica me desacatando, me xingando, eu falo assim, você está precisando de alguma ajuda? Você quer um abraço? Desarma. Já choraram no meu abraço por causa dessa atitude. Desarma. A pessoa, quando ela tá com essas 5 pedras na mão, gente, não adianta você pegar a outra pedra não, porque aí vai virar uma guerra. Se ela tá com 5 pedras na mão, você tem que tentar desarmá-la. E como que a gente desarma? É com atenção, é com carinho, é com palavra doce, porque é isso que ele não recebe. Gente, se uma pessoa tá armada, eu vou gritar com ela? Não, aí ela me machuca. Então, para desarmar o outro, é assim que funciona. E é exatamente isso que o Winnicott disse. A delinquência juvenil é um pedido de socorro no sentido de que a criança está se sentindo, a criança e depois, posteriormente, né, logo em seguida, o adolescente, ele está se sentindo mal amado, ele está se sentindo desamparado. Por qual o estilo de parentalidade que for, tanto a permissiva como a autoritária, às vezes faz com que o adolescente se sinta assim. Não, eles não me amam. Ou não me ama, ele se sente não amado porque é muita coisa, é muita autoridade, ou ele também não se sente amado porque ninguém está nem aí para ele.
E aí, o que que ele vai fazer? Quando ele não recebe a atenção em casa, ele vai dar um jeito de lá fora fazer alguma coisa para as pessoas perceberem que ele existe. Porque ele não é o melhor da sala. Ele não tira as melhores notas. Ele não é o mais bonito. Ele não é o bambambam. Bam, bam. Ela, a menina que a gente está falando sempre no masculino, né? Mas existem esses mesmos conflitos com a adolescente menina também. Então, essa pessoa, ela vai fazer alguma coisa para se destacar. Ah, eu acho que essa palavra é a melhor. Olha, não é chamar atenção, é se destacar. Ela não vai se destacar de uma maneira positiva, mas ela vai se destacar de uma maneira negativa. É aquele ditado famoso, falem mal, mas falem de mim? Pois é. E é interessante que os maus alunos, eles são muito conhecidos na escola. Os maus alunos, as professoras nunca vão esquecer o nome deles. Até vocês devem se lembrar do nome dos colegas terríveis que vocês tiveram, porque a professora falava o nome deles sem parar na sala de aula. Eu e a Carla, a gente descobriu recentemente que a gente estudou junto e tinha 2 gêmeos na nossa sala que a gente não esquece o nome deles, porque as professoras sempre falavam os 2 juntos. Então, esses nomes que ficam gravados são nomes que ecoam na nossa história. Por quê? Porque se destacaram. E aí eles estavam apresentando um comportamento negativo. Esse comportamento negativo tem um fundamento. Chris e Greg, o famoso Chris e Greg. Professora? Oi, Amanda. Eu estava pensando aqui. Apesar de ter um comportamento rebelde, pais autoritários ou permissíveis também podem trazer outro comportamento no filho. Por exemplo, quando o filho tem pais autoritários, ele vai tentar ser o melhor. E isso vai acarretar muitos problemas psicológicos nele também. Porque ele tem aquela pressão que não posso tirar nota ruim, eu tenho que ser o melhor. Então, a gente tem 2 coisas que podem acarretar. E pais permissíveis demais faz o filho ter que ir e enfrentar o mundo sozinho. Então, ele se torna autoritário em si mesmo. Eu tenho que ir, eu tenho que fazer isso, eu tenho que conseguir sozinho e enfrentar o mundo sozinho comigo mesmo. Amanda, eu já tive um paciente adolescente que a mãe levou para mim porque ele estava arrancando cabelo. E sabe por que ele estava arrancando cabelo? E estava ficando uns buracos assim de falhas na cabeça? Porque na escola que ele estudou tinha um ranking. E ele não estava conseguindo ficar nos primeiros lugares do ranking. Ele estava em 3º, em 4º. E isso para ele era inadmissível. E a ansiedade era tão grande que ele começou a arrancar cabelo. E aí a conclusão que tanto ele quanto a mãe dele, quando a gente foi conversar juntos, chegaram, é que ele queria ser mudado de escola. Ele não aguentava mais a pressão que era essa escola. No caso, não foram exatamente os pais que exigiram dele diretamente, seja o melhor. Mas à medida que você matricula seu filho numa escola que tem um ranking, está bem subentendido que o pai e a mãe desejam que o filho se destaque e ele esteja lá nas estrelas dos melhores colocados. E se esse filho não aparece lá nesse ranking, ele vai aparecer em outro ranking. E, infelizmente, ele vai acabar indo para outro ranking. Então, no caso desse, ele não teve um comportamento rebelde, no sentido de um comportamento antissocial, mas ele teve um comportamento de automutilação, na medida que ele se punia pelo fato de não alcançar os resultados que ele desejava mostrar para os pais que ele conseguia. Gente, e a gente sabe que esses rankings na escola, a diferença de um lugar para um colocado para o outro, são décimos. São décimos, mas gente, todo mundo é bom aluno, todo mundo está recebendo boas notas, mas não, ele queria ficar destacado entre os melhores daquele ranking, e ele não conseguia, e a ansiedade era tanta, ele começava a estudar, e sem ver, é um ato inconsciente, ele arrancava cabelo, quando ele via a mesa onde ficavam os livros, assim, cheia de pedaços de cabelo, cheia de toquinho de cabelo, e as falhas começaram a incomodar a mãe. E aí a mãe levou para pedir ajuda. Ela falou, ele não tinha isso quando ele estudava na outra escola. Eu falei, mas a outra escola é tão acolhedora, né? É uma escola tão família, tão colo de mãe. Para que ele ia arrancar cabelo lá? Não precisa. Lá não tem esse ranking.
Adolescentes que manipulam tudo. O que pode ser isso? Algumas pessoas, não somente adolescentes, Guilherme, têm esse perfil de manipuladoras. Isso é um perfil que a gente precisava de uma aula inteira para falar sobre isso. Mas, geralmente, vou usar o estilo de parentalidade para explicar um pouquinho da manipulação. Nós já demos esse exemplo hoje. Um pai permissivo e uma mãe autoritária. Essa criança, esse adolescente, desde criança, aprendeu a manipular os pais, no sentido de que ele sabe para quem pedir para conseguir a sua resposta. Inclusive, até o exemplo que a Fabiana deu, né? Fala, não, minha mãe deixou, aí o pai deixa também. Então, isso é manipular. Então, às vezes, o ambiente, o tipo de ambiente, a atmosfera familiar que se tem, propicia um desenvolvimento de uma personalidade manipuladora, tá? Existem outras características também, mas nós não vamos abordá-las agora. Deixa eu só concluir a respeito do que o Winnicott fala. Por que seria um pedido de socorro? Gente, o adolescente chega em casa bêbado. Ele participou de uma festa e chegou em casa bêbado. Ninguém fala nada ou faz um escarcéu. Os dois extremos estão equivocados. Não falar nada, no sentido de ficar apavorada, mas ficar calada, essa mãe não sabe o que fazer e ela passa essa insegurança para o filho. Porque, meu Deus, eu cheguei em casa bêbada, minha mãe não falou nada. Então, eu posso chegar em casa bêbada outras vezes, né? Então, ela está apoiando, reforçando o comportamento delinquente dele. O contrário, fazer um escarcéu, a casa cair, porque ele chegou em casa bêbado, nunca mais você vai nessa festa e dá uma surra no adolescente, ou dá um castigo de ficar sem o celular, porque ficar sem celular para o adolescente é quase ficar sem comida, né? Assim, causa crise de abstinência. Então, esse seria também um comportamento extremo. A mãe encontra um restinho de droga no bolso do filho, ou um toquinho de baseado, ou um papelzinho suspeito. Os dois extremos, de novo, estão equivocados. O fazer o escarcéu, fazer todo um movimento, a família inteira ser reunida, vamos humilhar esse menino aqui porque ele está fazendo coisa errada. Isso está errado. Então, qual é o comportamento esperado para esse adolescente? Meu filho, ele está na beiradinha do abismo. Se ninguém fizer nada, ele cai nesse abismo. O que é cair nesse abismo? É continuar nesse movimento até talvez ter uma consequência que não tenha volta, como um vício, por exemplo. Ou ele está na beiradinha do abismo e a gente pode resgatar e trazer para o lar de novo. E que jeito que faz isso? Meu filho, encontrei esse negócio aqui no seu bolso. O que é isso? Ao invés de falar, encontrei drogas na sua mochila. Não. Aí você rompeu com todas as possibilidades de diálogo, né? Você já veio impondo a sua autoridade. Meu filho, eu queria entender o que é isso aqui. O que significa? Mãe, pois isso aí é do meu amigo. Meu filho, se é do seu amigo, também me preocupa. Porque estava na sua mochila. Você está transportando isso para o seu amigo? Por quê? Como assim? Você não usou, não experimentou, não? E aí, abre-se o diálogo. Meu filho, você quer ajuda? Se a mamãe não dá conta, se seu pai não dá conta, se você não quer conversar com a gente, você quer ajuda profissional? Você quer conversar com alguém que vai te ajudar? Tem mães e pai que liga para mim quando eu faço o primeiro atendimento do adolescente e fala assim, o que você fez foi uma mágica, porque o menino mudou da água para o vinho com uma sessão. O que você fez? Gente, eu não fiz nada. Ainda não deu tempo de fazer nada. Mas o fato da mãe ter pago um psicólogo e falar, meu filho, vai, eu estou te ajudando, é essa ajuda que ele queria. É esse o primeiro ganho que ele teve. Minha mãe meus pais estão investindo em um tratamento para me ajudar. Eu preciso dar uma resposta positiva. Eu preciso mostrar para eles que estamos juntos nessa. Eu vou melhorar e a gente vai sair dessa. Então, é esse que é o pedido de socorro que o Winnicott fala. E, infelizmente, a Amanda está falando aqui que muitos pais
Muitos pais não sabem o que fazer, é verdade, Amanda. Às vezes os pais não sabem. Professor, Oi, Amanda. eu tinha amigos que a metade da verdade dos meus colegas adolescentes que eu tive, eles eram filhos de pais muito extremamente jovens ou separados. Então, um dos pais não se importava com eles e isso entristecia muito eles. E eu já ouvi muitos pais assim na frente minha, que eram os meus amigos, dizer tipo assim: "Ah, foi culpa deles. Eu perdi a minha adolescência. Eu tive eles com a adolescência. Esse foi o pior erro que eu tive." Aí eu sempre ficava imaginando assim, nossa, isso deve doer muito no meu amigo, porque escutar uma coisa dessa de um pai é muito doloroso. Então, Escutar além que é um erro, né? de tentar se destacar por isso, além de tentar se destacar por pais autoritários e permissivos, você se tenta destacar porque você não sente o amor de ninguém, nem do seu pai, nem da sua mãe, nessas situações, nessa globalização disso. É verdade, é verdade. E muitos pais, não só os pais jovens, a maioria dos pais não estão preparados para situações como essa. Para a situação, eu estou falando da droga, eu estou falando da bebida, mas a gente falou em outra aula sobre o transtorno alimentar. A menina termina de almoçar e vai para o banheiro vomitar e a mãe fica: meu Deus, ela foi vomitar. Como assim, gente? Vai conversar com essa adolescente. Vai perguntar por quê, minha filha? O que está acontecendo? Por que você termina de comer e vai vomitar? Você está emagrecendo, eu estou percebendo. Não, essa pessoa vai conversar com a amiga, vai conversar com o parente, mas não conversa com a filha sobre o problema. E, na verdade, isso também é um pedido de socorro. Ela está fisicamente definhando, ela está dizendo: mãe, eu estou com um problema de autoestima, eu estou com um transtorno alimentar, dá para me ajudar? Dá para me socorrer? Então, nesse sentido, gente, o que é importante de ficar para a gente entender hoje, eu fiz uma amarra de todos os assuntos que a gente conversou, todos não, a grande parte dos assuntos que a gente conversou sobre a adolescência e trouxe para a nossa discussão de hoje. Porque o capítulo, ele termina falando sobre os comportamentos delinquentes e falando que é possível a reabilitação. É possível. Existem programas, existem redes de apoio, mas a família é a principal responsável pela reabilitação de um adolescente, de um jovem que se inicia num comportamento delinquente. Porque enquanto ele estiver apenas tomando uma advertência na escola e fazendo um comportamento só delinquente, ainda tá fácil. Mas e quando sai do controle dos pais, né? Se ele faz um comportamento que é criminoso e a punição já é mais severa, ele já precisa responder por esse crime. Aí vai ficar mais complicado para essa família resgatar esse indivíduo. Portanto, o principal, o melhor caminho é a prevenção. É instruir as pessoas de como educar os filhos, é instruir os adolescentes de como reagir diante de conflitos, é instruir as pessoas de como pedir ajuda se não sabe o que fazer, é dar subsídio para as famílias e para os adolescentes terem condições de se desenvolver de uma maneira positiva. As amizades, que é um outro item que foi abordado nesse capítulo, as amizades são as influências, e as influências externas fazem parte de uma gama muito grande de perigo que pode rondar a vida do adolescente. É por isso que é interessante a família se preocupar. Quem é esse amigo? O que ele faz? O que você faz com ele? Qual que é o seu interesse nessa amizade, né? Tem adolescente que é bem sincero: eu gosto do fulano porque tem piscina na casa dele. Então, tô fazendo calor, eu vou ser amigo dele para poder ir na piscina dele. Mas tem algumas amizades que a gente quase não entende o sentido, né, dessa amizade. Aí a mãe e o pai podem tentar entender. Amizade sincera, Valéria. Pode tentar entender para que serve essa amizade. Eu curto ficar com fulano. Ok, você curte ficar com fulano. O que vocês têm em comum? Porque de vez em quando chegam uns indivíduos meio estranhos, né? Que a gente não sabe de onde brotou. E eu tenho só filhos do sexo masculino, gente. Então eu sei exatamente o que eu estou dizendo. Aparecem umas figuras assim que você pensa assim: gente do céu. E não é preconceito, não é discriminação. Mãe, tem um tal de sexto sentido, tem um tal de santo que não bate. Gente, é batata.
é batata, não tem essa. Muito raro eu errar. Eu acredito que a maioria das mães tem esse... Porque vem gente de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é estilo, e eu tô, beleza, e aí, bom, essa é minha mãe, beleza. Mas tem uns que passam e não cumprimentam, não apresenta a mãe. Aí eu, quem que é aquele que veio aqui mais cedo? É óbvio que eu não vou fazer um espalho na frente do amigo, mas eu vou perguntar depois que o amigo foi embora. Quem que é aquele? Parece que é novato, esse eu não conhecia. Onde você conheceu? Ele veio aqui, foi para quê? Ah, foi para jogar, certo. Não gostei, não? Eu falo, credo, mãe, que é isso? Eu falei, não é porque tem um cabelo azul, porque fulano tem cabelo azul, não tem nada contra. Não é porque tem piercing, meu filho tem piercing, tatuagem, eu não tenho nada contra. Não é isso não, mas meu santo não bateu, não. Aí passa um pouco, afasta da amizade, a gente fica sabendo que essa pessoa realmente era uma pessoa barra pesada. Gente, é incrível. Dá para perceber, se os pais tiverem interesse. Então, é necessário a monitoração é necessária, o interesse pela vida do filho é necessário, conviver com os amigos. Vamos chamar a galera. Agora não pode, né? Está na época da pandemia, não pode aglomerar. Mas quando pode, o ideal é que os pais chamem os amigos dos filhos para dentro de casa, para perceber como que é essa amizade, como que são esses amigos, para saber como que é o contato, né? E sabe também para quê? Para os amigos saberem que eles não são Zé Ninguém, que eles têm alguém que se importam com eles. E isso faz toda a diferença em muitas amizades, em muitas situações. Tá? Bom, Professora, oi, Guilherme. eu tô quase pegando esse vídeo e enviando para uns pais dos meus amigos, viu? Falo assim, olha aqui, por favor, escuta. Risada dele. Pode mandar. Guilherme, inclusive o Theo ontem, o meu filho Theo, de 9 anos, curtindo com a minha cara. Eu estava baixando as aulas do YouTube para a plataforma Ava. O Theo do meu lado falou assim, 0 visualização? Que canalzinho, hein? Mãe, o youtuber fulano de tal, que é um que ele assiste uns vídeos de química, que ele faz experiência química, tem 10 mil seguidores. Aí eu falei, meu filho, eu não tô aqui para seguidores, não. Mas aí, Guilherme, aumenta os meus seguidores lá, passa meu canal para os pais assistirem a aula. Beleza, é uma boa. Acho que vai ser interessante. O Theo me explicou que, inclusive, tem uma premiação, tem um triângulozinho do YouTube de diamante para quando eu não sei quantos milhões de seguidores, tem outro que é de ouro. Eu falei, meu filho, eu não fiz esse canal aqui para ganhar prêmio, não. Mas tudo bem, tudo bem. Um inscrito, Mauro, eu tenho que ganhar um prêmio, porque eu tenho um inscrito. E eu nem sei quem é, não sei como que olha. Ou tanto que eu sou um youtuber interessante. Pessoal, eu acho que não é necessário a gente fazer um outro link, tá? Porque nós encerramos o assunto, nós fechamos o que estava faltando de detalhes para a gente fechar esse capítulo. Na próxima aula, a gente vai falar sobre o capítulo 13, que é o início da vida adulta, que são os adultos jovens, que são a grande maioria de vocês. Adulto jovem é dos 18 aos 40. Então, tem muito adulto jovem aqui, vocês vão se identificar, vocês vão ter condições de dar muitas opiniões, e vai ser... Ô, Danilo, obrigada, obrigada. Vai ser interessante para vocês perceberem as características de vocês e darem as suas opiniões. A primeira parte, o desenvolvimento físico do adulto jovem, a gente vai falar na próxima aula. O desenvolvimento cognitivo a gente vai falar em outro momento. Tá, ok? Muito obrigada pelo carinho, pela participação de vocês. É sempre muito legal estar com essa turma. Eu me sinto muito acolhida. E já vou colocar as aulas lá gravadas e atividade pós-aula para vocês responderem, tá bom? Um grande beijo, até a próxima semana. Tchau, tchau. Obrigada, professora. Tchau.
Tchau. Tchau.